Vou ficar mais pertinho de vocês. Pode ficar tranquilo que eu estou usando Rexona. Amém? Sem nenhum problema. Que bom, né? O povo daqui está crente mesmo, até chovendo, está vindo para a igreja. Hein, pastor? Glória a Deus por isso, né? Amém? Vamos ouvir mais uma palavra, né? Já fomos ministrados com uma. Vamos ouvir outra palavra de Deus. E sempre é bom. Esse é o melhor tempo e é o melhor e maior investimento que nós fazemos é buscar a Deus. Não tem outro igual. Atos, capítulo de número 2, por favor. Atos, capítulo número 2, o seu versículo de número 1. Amém? Pode ficar sentadinho no seu lugar. Ficar aí acomodado. Só não se distraia, só não perca, né, a sua atenção. Vamos dar lugar ao Espírito Santo, ouvir a sua voz, deixar com que Ele fale ao nosso coração. Atos 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Amém? Queridos, é importante que a gente entenda que a palavra de Deus, a revelação de Deus, ela vai se ampliando com o passar dos anos, com o passar do tempo. O tempo em que o Espírito de Deus foi derramado, começa uma nova dispensação de profundas revelações do Espírito para a nossa vida. Nós precisamos estar atentos a isso, porque o Espírito de Deus foi enviado por Jesus para nos conduzir em toda a verdade, para nos revelar o profundo, o oculto e o escondido. Ele é o nosso mestre, o que nos ensina todas as coisas. Então, hoje em dia, há um pouco de confusão com relação às coisas do Espírito, né? Há aqueles que estão deixando de lado completamente o Espírito Santo, e uma outra parte está achando que tem o Espírito Santo. E fazem uma porção de movimentos e de coisas que não têm respaldo na palavra de Deus, portanto não pode ser de Deus, não pode ser do Espírito. Mas observem que o próprio Jesus, está escrito em Mateus capítulo número 3, lá no finalzinho do capítulo, que Jesus vai até o Jordão, e chegando lá está João Batista batizando, e Jesus é batizado, e quando ele é batizado, ele recebe então o Espírito Santo de Deus. Ele vem, a palavra diz que ele vem em forma corpórea de uma pomba. É um sinal de que Jesus estava recebendo o Espírito Santo. Logo no capítulo de número 4, diz que o Espírito Santo de Deus pega Jesus e o conduz para o deserto. E ali Jesus foi tentado pelo diabo. Jesus, o Senhor, ele
fez toda a obra de Deus dependente do Espírito. Ele era guiado pelo Espírito. Ele precisava do Espírito para fazer a obra do Pai. O tempo passa, Jesus vai ministrando, e ele, quando vai para a cruz, ressuscita, ele aparece aos discípulos, e ele os lembra da promessa do Pai que está em Joel capítulo número 2, e dá uma ordem aos seus discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E os discípulos, ficaram esperando, em obediência àquilo que Jesus havia falado. E estavam focados, se reuniram, buscando com intensidade ao Senhor, porque o Senhor lhes havia dado uma instrução. Estão ali buscando, e de repente vem o Espírito Santo, é derramado o Espírito Santo. E ele veio com sinais, fez barulho, e aqueles homens foram cheios e falaram em novas línguas. Os pentecostais confundem um pouco esse barulho aí, fazem barulho demais. Acho que o poder de Deus tem a ver com barulho, mas o poder de Deus não tem a ver nada com barulho. O poder de Deus tem a ver com transformação de vida, com manifestação do poder de Deus, trazendo cura, libertação, salvação. Então aqueles homens são cheios do Espírito Santo, e ali, quando eles recebem, há uma mudança, há uma transformação completa da vida deles. Pedro, por exemplo, foi um homem diferente antes de receber o Espírito Santo. Ele andava com Jesus, ele via os milagres de Jesus, como Jesus agia, mas por muitas vezes Pedro pisou na bola. Mas observe que depois que Pedro recebe o Espírito Santo, ele muda. O primeiro discurso de Pedro, cheio do Espírito, ele narra a promessa que está lá em Joel, que Jesus havia dito. Ali estava se cumprindo o que o Pai havia escrito. E naquele discurso ele ganha em torno de 3.000 almas para o reino de Deus. E a vida daquele homem foi uma vida dedicada completamente ao Senhor. E aquele homem, que era um homem de pouco conhecimento intelectual, um homem que a palavra de Deus diz que era indouto, um homem simples, um pescador, começa a impactar o mundo da época pelo poder de Deus que estava na sua vida. Deus constitui ali a sua igreja. E a igreja começa a expandir. E a igreja, em 200 anos de existência, tinha impactado o mundo da época completamente. Tinha impactado o mundo, todo o mundo da época. Chegamos até aqui. E temos ampla revelação das coisas de Deus. Mas onde está a obra do Espírito? Temos dado lugar ao Espírito Santo? Temos ouvido a voz do Espírito Santo? Temos feito a vontade do Espírito Santo? Nós vivemos um tempo tão agitado, tão corrido, vivemos tão apressado e às vezes num ativismo desenfreado, que não temos tempo para ouvir o Espírito Santo. Não temos dado lugar ao Espírito Santo. E é uma reflexão que nós precisamos fazer. Porque a obra de Deus só pode ser feita, só pode ser realizada no poder do Espírito. Não é pela capacidade humana. E hoje não falta conhecimento. As pessoas estão buscando um mundo de conhecimentos, né? Eu tenho observado, e eu não sou contra o conhecimento, mas nós não podemos ficar obesos também, né? Nós precisamos
buscar de fato é conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo. Conhecer de andar e ter intimidade com Ele. E nós só podemos conhecer de fato se o Espírito de Deus nos levar a essa dimensão. Senão, nós vamos passar por aqui como religiosos, fazer a nossa própria vontade, achando que está fazendo a vontade de Deus. Porque o homem sozinho não consegue fazer a vontade de Deus. Se o Espírito não o guiar, se o Espírito não o conduzir. Nós precisamos nos sujeitar à vontade do Senhor. Observem que quando Jesus vai chamar os seus discípulos, aqueles homens ouviram a Jesus, receberam o convite e eles deixaram tudo e seguiram a Jesus. Eles creram de uma tal forma, eles confiaram de uma tal forma, que eles foram capazes de deixar tudo para seguir Jesus. Eles não duvidaram. Eles podiam ter questionado. Sim, nós vamos ganhar o que com isso aí? Como é que vai ser esse negócio? Não é? Quem vai nos sustentar? Quem vai nos manter? O que vai acontecer conosco? Então, eles seguiram. E eles, passo a passo, na caminhada com Jesus, foram aprendendo, foram sendo instruídos, foram sendo capacitados para realizar a obra de Deus. Nós precisamos andar com o Espírito Santo, aprendendo todos os dias, crescendo na graça e no conhecimento, para poder fazer a vontade do Senhor. Então, observe que hoje eu estava almoçando e meditando, e um camarada disse, eu pensando na vida de Paulo. Disse, rapaz, olha que coisa mais tremenda. Como é que Deus pega um sujeito ruim como Paulo? O sujeito era ruim. Ele tinha prazer em perseguir os cristãos. Não é? Está lá escrito que ele presenciou lá a morte de alguns. Ele participou daquele negócio lá. E ele vai para Damasco levando cartas para prender as pessoas que se declaravam cristãs. Mas Deus vai lá e converte o coração daquele homem de uma maneira tão extraordinária. Quando Paulo cai do cavalo e fica cego e vai para Damasco, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus falou com um servo dele que estava lá e disse, ó, vai na rua à direita, lá na casa de Simão, e foi dizendo os detalhes. Chegando lá, você vai encontrar um homem chamado Saulo. Você vai orar por ele. E aí, o homem disse, mas Senhor, eu tenho ouvido falar desse camarada aí. Esse camarada é terrível, ele mata os crentes, ele persegue. Olha, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. E ele vai, chegando lá a hora, e Paulo é cheio do Espírito. Paulo recebe o Espírito Santo, é curado da visão. E ali começa um novo tempo na vida de Paulo. Ali era um divisor de águas. E Paulo se deixa, se permite ser conduzido pelo Espírito. Paulo, ele tem uma vida espiritual crescente. Ele vai se aproximando a cada dia mais do Senhor ao ponto de ser arrebatado ao terceiro céu. Ver coisas inefáveis. Mas Paulo, em Atos 16, a palavra de Deus mostra o quanto Paulo era sujeito ao Espírito Santo. A palavra de Deus diz que Paulo queria ir para Bitínia e Paulo ia fazer coisa muito boa e certa, que é pregar a palavra. Mas diz que o Espírito Santo de Deus não permitiu. Parece loucura, né? Como é que eu vou pregar a palavra de Deus e o Espírito de Deus não permitiu? Depois ele quis ir para a Ásia Menor. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o proibiu. E agora? Como é que o Espírito Santo de Deus proibiu uma pessoa de pregar a palavra? Mas ele não estava proibindo de pregar a palavra. Ele estava proibindo de pregar naquele lugar que Paulo queria. Porque não é a nossa vontade que tem que prevalecer. É a vontade do Espírito. É a vontade de Deus. É isso que nós precisamos
perceber e estar focados. Nós fomos escolhidos, separados pelo Senhor, e Ele nos plantou em um lugar para fazer a vontade dEle e não a nossa. Então Paulo, depois que ouve aquelas duas chamadas de atenção, não é aí, ele vai orar a Deus. E quando ele está orando, ele tem uma visão de dois jovens o chamando para Macedônia. Imediatamente ele entende que aquele era o direcionamento que o Espírito estava lhe dando. E ele vai para Macedônia. Ao chegar na Macedônia, Paulo vai para a beira do rio, começa a ministrar a palavra. Vai pregando. Vai para a beira do rio, porque ali era onde as pessoas estavam concentradas. E aí Lídia se converte, outras pessoas foram se convertendo. Lídia cede a casa dela para que eles pudessem estar ali. E a obra vai continuando. Até que um dia, uma mulher começa a seguir a Paulo e a falar: olha que homem de Deus, aí são abençoados, são homens. E vai falando coisas boas a respeito de Paulo, e era verdade o que ela falava. Só que Paulo percebe que ali havia um espírito de engano. Repreende aquele espírito, expulsa daquela mulher, e ali ele recebe na sua vida um grande problema. E aí que muitos de nós nos perdemos, porque nós achamos que a obra de Deus é uma obra que não traz lutas, dificuldades. Nós queremos tudo muito bom, muito fácil. Mas aquele que quer servir a Deus piamente, com fidelidade, sofrerá perseguições, sofrerá ataques, será discriminado, será atacado. Por quê? Porque o diabo não quer que ninguém faça a vontade de Deus. A coisa que o diabo mais quer é que nós desobedeçamos ao Senhor. Isso é o que ele quer. Paulo e Silas apanham bastante, e depois de feridos, das chicotadas que tomaram, são presos. Mas observem que aquele que tem convicção de estar fazendo a vontade de Deus, pode estar passando o momento mais difícil da sua vida, ele continua na presença, ele continua buscando, ele continua adorando. Foi o que Paulo e Silas fizeram, e eles estavam no lugar horrível, no cárcere inferior, lá embaixo, em um porão. Aí estavam amarrados ainda, com cadeias, mas à meia-noite eles estavam adorando e orando ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Espírito estava com eles. Eles não estavam sós. Eles estavam naquela prisão porque ali Deus tinha um propósito. Deus tinha um propósito. Nós achamos que nós vamos fazer a obra de Deus sem dificuldades. Tá tudo bem. Quando vem uma dificuldade, não é de Deus, isso não é de Deus. Não, tem muita gente que desiste assim. Sabe por quê? Porque não está sendo conduzido pelo Espírito. Que quando nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito, Ele nos dá força, coragem, ousadia para a gente romper com as adversidades e continuar a jornada. É o Espírito Santo que dá. Ele dá ânimo, Ele dá vigor, Ele dá força, Ele dá ousadia, coragem para a gente enfrentar as batalhas. Porque nós não vamos vencer nada na força do nosso braço. Nós dependemos dele para tudo. O próprio Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Nada é nada. Não é? Talvez uma coisa simples. E o Espírito de Deus, ele é tão cuidadoso, tão zeloso. Eu lembro do testemunho da doutora Najá, já está na glória ela, mulher de Deus abençoada. Ela é uma advogada, estava na rua, ela era bem fortuna, não andava de ônibus, andava de táxi, ela não dirigia. E ela ia para uma audiência e queria um táxi, e os táxis passavam tudo lotado, e ela começou a orar: Senhor, manda um táxi para mim. Só que ela estava com a unha quebrada e ficava enganchando na roupa.
Ela disse: eu quero também uma lixa, me mande uma lixa. E ali passaram vários táxis, mas de repente para um. E ela entra no táxi. E o sol estava de frente, bate no rosto, ela baixa o quebra-sol e cai uma lixa no colo dela. Então esse Deus que cuida desses detalhes, dessas pequenas coisas, que sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça, que se preocupa com os detalhes da nossa vida, Ele quer participar de tudo, porque Ele é nosso amigo e quer que nós tenhamos intimidade com Ele, um relacionamento íntimo. Quando Deus colocou no meu coração para ministrar aqui sobre os Salmos de número 91, que a gente lê tanto e declara tanto sem entendimento, e Deus falou muito no profundo do meu coração. Quem descansa na sombra do Onipotente? Quem é que descansa? Aquele que habita. Mas muitas vezes nós somos só visitantes. Nós só vamos a Deus quando temos uma necessidade, quando estamos preocupados com alguma coisa, e fazemos uma oração corriqueira, rápida, apressados. Não buscamos nos entregar, buscar de todo o coração, com intimidade, para ter um papo, uma conversa clara, limpa, em que nós falamos e ouvimos a voz do Senhor. Falamos algumas coisas e deixamos para lá e saímos mal educadamente. Mas Ele quer falar. O Espírito de Deus quer falar sim, para nos orientar, para nos consolar, para nos exortar, porque Ele cuida de nós. Ele quer o melhor para a gente. Então a gente precisa frear um pouco as coisas, para poder ouvir. Já pensou você falando com uma pessoa, está falando com uma pessoa, ô fulano de tal, a pessoa está andando. Ei, estou falando com você, tá bom, estou ouvindo, vai, tá bem. Continua andando. Às vezes a gente está assim, a gente não para. E a gente tem que silenciar a nossa alma para poder ouvir o Espírito. Enquanto a alma estiver atribulada, estiver cheia de preocupações, não tem como o Espírito falar. Porque ele vem como aquela voz suave, mansa, que fala no mais profundo e que a gente não consegue suportar e derrete em lágrimas. A gente chora. Um dia eu peguei a paralela, eu estava assim, me orando, eu estava um pouco angustiado. Irmãos, quando eu entrei na Luiz Eduardo Magalhães, mas Deus falou comigo de uma maneira tão tremenda, que eu comecei a chorar, né? De um jeito, me quebrantou. Por que você está preocupado com isso? Eu tenho cuidado disso. Será que eu não posso cuidar dessa outra coisa? Busca fazer a minha vontade. E Ele começa a falar no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser. Nós precisamos dar atenção ao Senhor. Não podemos ser visitantes. Nós temos que habitar na presença de Deus. Morar na presença de Deus. Em todos os lugares aonde nós estivermos, a presença tem que continuar conosco. Seja dentro de um ônibus, dentro de um metrô, seja na rua, seja no trabalho. Não é? Muitas pessoas dizem que tem duas vidas. Ele tem uma vida, uma vida espiritual e a vida secular. Eu não consigo separar essas duas coisas. Porque lá no meu trabalho, Deus tem que estar. Tudo que eu vou fazer lá é pedindo a direção. Já de manhã já é orando, já é buscando uma palavra, é ministrando lá, a gente ministra mesmo. E no dia a gente vai orando, buscando o direcionamento dele, para que as coisas aconteçam da forma dele. Então é tempo da gente silenciar a nossa alma, que anda angustiada, atribulada com tantas coisas, e esvaziar a alma, sabe por quê? De tantas informações fúteis, de tanto besterol que a gente ouve e vê, de tantos vídeos tolos.
muita bobagem. E a gente vai enchendo a alma desse lixo. E depois quer que o Espírito de Deus trabalhe e fale conosco. Não. O Espírito de Deus vai falando no momento em que nós somos limpos pela palavra. Em que nós somos lavados pela palavra. É a palavra que, como sabão do lavadeiro, que limpa a nossa alma. Que nos cura, que nos liberta, que nos transforma. É ela que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É que tira as trevas de dentro de nós. É a palavra de Deus. E aí sim, nós estamos nos habilitando para que o Espírito de Deus fale conosco. E também, nós estejamos habilitados para ouvi-lo. E quem ouve, muda de atitude. Quem ouve, obedece. Que triste é ouvir a Deus e não obedecer. É muito triste. Eu tive uma experiência de desobediência muito dolorosa. Eu vou contar aqui para a gente já estar encerrando. Eu congregava numa igreja grande e havia umas coisas ali que não agradavam a Deus. E um dia lá tinha uma padaria, tinha uma cozinha, e uma irmã trabalhava com alimentação e o fogão dela deu problema. Ela foi me procurar, pastor, me deu um socorro aí e tal. E houve um vazamento de gás. E não tinha, era um dia final de semana, não tinha como comprar uma peça. Eu vi que era só um oringue de borracha. E eu disse assim, não, eu dou um jeito, bora aqui. Ela congregava lá na igreja, bora aqui. Tá? Quando eu fui pegar o oringue na igreja, Deus falou assim, ó, não pegue. Eu falei assim, rapaz, não é possível, eu devo estar ficando doido. Deus falou que quando não pegar uma borracha dessa para socorrer a irmã. Não é Deus. Olha. E eu fui desobedecer e peguei. Fui lá e consertei o fogão da irmã. Irmãos, pensa num negócio complicado. Nunca Deus vai nos dar uma ordem sem que haja um porquê. Ele sabe. Ele está vendo o que a gente não está vendo. Ele sabe do que a gente não sabe. E ali havia um problema sério naquele negócio. Mas parece tão pequeno, parece uma besteira. Mas se ele disser não toque, não toque. Quando chegar em Jericó, destrua tudo. Não toque em nada. Tá bom. Essa igreja, ela foi completamente arrebentada. O que estava lá dentro não era nada que agradava a Deus. Nada. Então Deus disse, não toque. Não toque nada. Não toque. E quando a gente desobedece, o preço é alto. Porque há consequência. Tudo que nós vamos fazer vai ter uma consequência. Seja boa ou ruim. Se eu obedeço, eu tenho um benefício da obediência. Se eu desobedeço, eu tenho o malefício da desobediência. Deuteronômio 28. Se vós atentamente ouvides a minha voz. A voz de quem? Do Espírito. Aquela voz suave. Aquela voz meiga. Tem gente que fala assim, que Deus bradou. Esse negócio de Deus bradou, eu sou meio cético com relação a isso, porque eu ouço a voz, é suave, aquela coisa gostosa. Né? Deus é educado. Então, diz assim, se vós atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus estatutos e os meus mandamentos, eu vos exaltarei sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão atrás de vocês e vos alcançarão. Virão atrás. Quando ouvides a voz do Senhor vosso Deus e obedeceres. E aí até do versículo 1 ao 14 fala dos benefícios, das bênçãos.
Mas do 15 ao 64, fala das maldições, de tudo que vem sobre aquele que desobedece a Deus. É uma lista imensa. É muito grande. Então não vale a pena. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele é cavalheiro, ele não invade a privacidade. Ele é muito educado e ele é sensível. Às vezes, eu quero que vocês observem isso. A gente começa a adorar, está aqui adorando, entramos numa atmosfera espiritual e de repente se toca um louvor que não tem nada a ver com aquilo que está. Muda o clima na hora. Só faça observar. Muda. Estava exaltando a Cristo, estava adorando, aí de repente você tic-tac, tic-tac, muda tudo. Você pode ver que a atmosfera do ambiente muda. Não é pecado, mas é a sensibilidade do Espírito. E a gente tem que ter essa sensibilidade. Às vezes você está conversando algo, está tudo muito bem, e você fala uma frase que não era para falar. Muda a atmosfera. Então a gente tem que estar sintonizado com o Espírito. Tem que ter sensibilidade para ouvir a voz do Espírito. E tem que ter temor de Deus para obedecer. Temer a Deus. O Espírito Santo de Deus não é brincadeira. Tem muita gente querendo tomar o lugar do Espírito Santo. Tem muita gente falando em nome do Espírito Santo sem ser o Espírito Santo. Muitas pessoas. Né? Aí eu cheguei para uma pessoa, essa semana, foi terça-feira, eu acho. Você falou, pastor, Deus usou a irmã para mim e disse, eu estou cuidando de você, minha filha. Quem não sabe disso? Quem não sabe que Deus está cuidando? Deus está cuidando, Ele prometeu estar conosco todos os dias. É uma revelação que não tem sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Muitas coisas que estão falando aí, não é o Espírito Santo. E as pessoas se enganam, sabe por quê? Sabe por quê? Não tem discernimento. Não busca o Espírito Santo. Porque quando alguém fala pelo Espírito, testifica no seu Espírito. Que é o Espírito Santo que está falando. Senão, já me vem com umas coisas assim, eu já vou. Quantas vezes? Fala, querido, você se esforçou, mas não deu certo. Não é do Espírito. Porque testifica. Testifica. Não deixe se enganar. Busque o Espírito Santo. Se encha do Espírito Santo. Não deixe esse ouvido ouvir engano, ouvir mentira. Observe a postura desses homens quando foram cheios do Espírito. O que eles fizeram? A primeira coisa que Pedro fez foi pregar a palavra genuína do Senhor. Você pode ir em Joel 2, você vai ver que o que ele descreve lá é exatamente o que está na palavra. Não tinha enfeites, alegorias, tantas coisas. Não tinha. E ali, com o poder da palavra, ele ganha 3.000 almas por Jesus. Cuidado com as pregações que você está ouvindo. Cuidado. O que tem de profeta aí, de meia tigela, falando em nome do Senhor sem ser e falando muita bobagem. Tenha cuidado. Busque o Espírito Santo e tenha discernimento de Espírito. Isso é um dom. Pode buscar. Está lá em Coríntios falando a respeito. Nós precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Deixar Ele fazer a obra do Senhor na nossa vida. Permitir, deixar com que Ele conduza todas as coisas. Ele conduza os nossos passos. Ele conduza o que nós vamos falar. É Ele que tem que falar através de nós. Não é a nossa vontade, não é o nosso... Esses dias eu estava ouvindo um pastor, ele tem sido muito polêmico. Ele quer polêmica por tudo. Não é? E aí ele cita autores e autores e mais autores. O cara já se encheu tanto de letra que já está perdido na vida. Já se perdeu. É tanto autor que ele cita de livro e tal, disso daquilo. É tanta loucura. Não é? Tudo cria polêmica. E aí agora começou a
divulgar, expor o pecado da igreja para o mundo inteiro. Nós não fomos chamados para expor o pecado de ninguém. Nós não fomos chamados para isso. Se qualquer um de nós pecar aqui, ninguém gostaria de ser exposto. Eu não vou expor o pecado da noiva de Cristo. Eu posso chamar a pessoa e fazer o que a palavra de Deus manda. Se o teu irmão pecar contra você é porque pecou contra o corpo de Cristo. Chamar e tentar ganhar aquela pessoa, levá-lo de volta. Se ele não quiser, chama uma testemunha. Se ele não quiser, participa da igreja, não para expor, não para escandalizar, mas o que tem que ser tratado da igreja tem que ser tratado entre nós. Se o irmão tiver problema, nós é que temos. Se o irmão roubar o outro irmão, não pode ir para a justiça, tem que tratar aqui dentro. Está escrito. Agora pega e expõe o pecado para os ímpios, para o mundo saber. Deus não nos chamou para isso. Isso não é obra do Espírito. O Espírito faz é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Leva o homem a se arrepender do seu pecado. Então, se meu irmão pecar, eu tenho que amá-lo a ponto de ir até ele e tentar resgatá-lo, tentar ajudá-lo, não expor ele. A gente precisa ter cuidado para a gente depois não estar sofrendo dano, né, da nossa falta de sabedoria. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar ao Espírito Santo. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos guie, que nos conduza. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê força para vencer as batalhas, né? E para nunca desistir. Não desista. Você pode estar passando a tribulação que for. Eu quero lembrar você que Jesus prometeu estar com você. Ele disse: se você passar pelas águas, você não vai submergir. Se você passar pelo fogo, ele não vai também consumir você. Amém? Porque o Espírito de Deus é o Espírito que protege as nossas vidas. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós queremos te dar graças pela tua palavra. Queremos agradecer, Jesus, pelo teu Espírito que o Senhor enviou para nos guiar em toda a verdade. E que nós venhamos, meu Deus, nos apegar à verdade. Porque é a verdade, o conhecimento da verdade que nos liberta. Porque está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Espírito Santo, sabemos que tu está aqui, tu habita dentro de nós. Mas a forma, a proporção que tu trabalha, que tu opera, tem a ver também com o tempo que nós dedicamos a ti, com a nossa busca, com a nossa entrega. Porque se não fizermos nada, também não damos a oportunidade do Senhor trabalhar, do Senhor operar. Então que nós venhamos abrir o nosso coração. Que nós venhamos, em nome de Jesus, rasgar o nosso coração. Que nós venhamos nos entregar sem medidas, sem reservas, e te buscar, Espírito Santo, e valorizar a obra que tu fazes, e valorizar, Espírito Santo, o sacrifício de Jesus na cruz. Entender que ele morreu em nosso lugar, que o seu sangue foi derramado para purificar os nossos pecados, que o seu corpo foi partido, foi dilacerado para sermos curados em nosso corpo, para termos paz, para termos saúde, para termos vida eterna. Espírito de Deus, nos perdoa cada vez que nós fomos irreverentes, que às vezes chegamos a uma casa, nos reunimos para buscar ao Senhor e somos irreverentes, somos mal educados, somos insensíveis, somos duros de coração, não damos ouvidos à tua voz, esquecemos de que sem ti nada podemos fazer. Nos ajuda em nossas fraquezas, Espírito de Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, em nome de Jesus, porque nós não sabemos nem orar como convém, então nos ensina a orar, nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a buscar com intensidade a revelação da palavra, a sermos disciplinados, a dedicarmos tempo e a colocarmos o teu reino em primeiro lugar, porque assim está escrito, que o Senhor vai acrescentar as demais coisas.
nós venhamos deixar as demais coisas para depois. Te priorizar, te colocar em primeiro lugar na nossa vida. Nos abençoe esta noite. Essa noite nós queremos que essa noite seja uma noite divisor de águas. Em que nós deixamos a ansiedade, a pressa, as preocupações desta vida. Nos esvaziemos de nós mesmos para te servir de todo o coração, para buscarmos intimidade contigo, para ouvirmos a tua voz e fazermos a tua vontade. Nos ajuda, Espírito Santo. Quebra as prisões da nossa alma, cura as nossas feridas. Em nome de Jesus, sara a nossa vida. Oh, Espírito Santo, nos guia em toda a verdade. Faz a vontade do Pai em nossa vida. Em nome de Jesus, que o Senhor perdoe toda a nossa desobediência. Que o Senhor nos leve a andar na plenitude do Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Uma boa noite. O amor de Deus Pai. O pastor quer dar um aviso.